justiça do Deus em quem eu acredito, e como é que eu vou me esconder? Como é que eu vou transmitir isso se eu estiver segregada, se eu estiver dentro de guetos, se eu fizer a minha tribo, armar a minha tenda e ficar ali enclausurada? Eu vou adoecer e eu não vou fazer e cumprir o papel para o qual eu fui chamada. Até porque você tem que levar a tua mensagem pela música, pela palavra, seja do teu lado, do Padre Fábio, ao maior número de gente possível, né? O maior número de pessoas. Exatamente, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa alegria. Tá vendo? Atenção, Carla, quem está com você agora? Quem está comigo é o Eduardo de São Gonçalo. Manda ver, Eduardo, para quem que é? Eu queria fazer uma pergunta, assim, porque quando as crianças os pais batizam, normalmente na igreja católica. Aí, futuramente, vem a frequentar a igreja evangélica, tem que fazer um batismo novamente. E se for ao contrário, a igreja católica não precisa batizar de novo, porque ela aceita o batismo da evangélica, e eu queria saber o porquê que, de repente, a evangélica não aceita o batismo. Um lado aceita, outro lado não aceita. Da católica. Como é que você responde isso? Não, na verdade, na teologia do batismo, nós entendemos que uma vez a criança esteja batizada dentro do rito cristão, e nós reconhecemos as igrejas evangélicas que fazem isso com seriedade, então não há necessidade de fazer o rebatismo, né? Porque depois a criança vai ter a experiência da crisma, que é uma confirmação do sacramento recebido. O batismo é o momento em que nós recebemos a participação na vida de Jesus. Se isso aconteceu lá na igreja evangélica, e depois, porventura, ela venha participar conosco, nós reconhecemos aquilo que aconteceu com ela na igreja lá, porque nós reconhecemos a fé que ali se professa, o amor a Jesus que ali se tem. E no caso da Igreja Celular Internacional do Pastor Lino, como é que é? Não, o que nós entendemos dentro da igreja evangélica é que o batismo ele precisa ser feito debaixo de uma decisão consciente, né, da sua decisão por Jesus, né, por entrar por esse caminho, por confessar esse novo caminho. Então, debaixo dessa consciência que nós entendemos que um bebê, um recém-nascido, uma criança não tem, mas uma pessoa já mais madura, amadurecida para a vida, possui, é que nós procedemos dessa maneira. E na verdade é que a gente estava dizendo, não é melhor nem pior, cada igreja tem as suas características, os seus detalhes. Cada um anda na luz que tem. Atenção a galera aqui fazendo as perguntas, a pastora Ludmila, ao padre Fábio de Melo, o encontro ecumênico hoje aqui no nosso Domingão. Carol, onde você está agora? Aqui embaixo. Aí. Eu tô com o Márcio de Olinda, ele tem uma pergunta pro padre. Será que tem mulher que vai fazer pergunta hoje? Não, essa mulherada hoje está só trazendo homem para fazer pergunta, né? Jaime Praça, então. Boa tarde. Padre, a minha irmã Michele, lá em Olinda, admira muito o seu trabalho. Então, pelo que eu acompanho da sua carreira, fiquei com a dúvida, como o senhor reage quando é paquerado por alguma mulher? Olha... O que você mais responde é sobre isso, né? Agora tem que nem tanto mais. Nem tanto, já estou vendo. O que é mais importante, meu filho, é que eu preciso ter sempre consciência de quem eu sou, qual é a minha proposta de vida, qual é o meu objetivo. E a partir do momento que o outro me olha fora do meu objetivo, eu preciso colocá-lo no devido lugar. Porque senão eu estou sendo infiel, antes de fazer qualquer coisa, eu estou sendo infiel a mim mesmo. Eu sei que eu sou padre, que eu tenho os meus compromissos que eu preciso viver, e às vezes, quando eu percebo que o outro não está me compreendendo na minha proposta de vida, eu faço questão de me colocar para que ele estabeleça o vínculo comigo da melhor forma. Pastora Ludmila, das várias vezes que o padre Fábio de Melo esteve aqui, a galera aqui perguntou, de casa também, o que o padre faz com o dinheiro? Que o dinheiro que é do padre, se ele ajuda a família dele, se o dinheiro do show é dele ou é da igreja. No caso do mundo evangélico, no caso da igreja celular, como é que você sustenta? Entendeu? A Ana Lídia, a Vanessa e a Daniela. Como é que é essa coisa? Você tem cobrança também nesse aspecto? Olha, tem que ter muita fé para sustentar essa minha galera, viu? Não, olha, primeiro, meu marido e eu, nós somos pastores de um ministério local aí em Copacabana. Eu tenho essa minha carreira e existem convites que são feitos por órgãos públicos. Então existe a questão do cachê. Mas o meu marido é empresário, é um excelente pecuarista, além de de exercer também o sacerdócio. Então nós temos essa... Ele não vive da igreja? Não, ele é uma empresário, profissão de fé para ele. Pecuarista, sim.
As explicações da galera aqui, às 5h14. Carla, quem tá com você? Quem tá comigo aqui é Cris de São Gonçalo. E aí, Cris, manda ver. Por que o padre não pode casar se é a mesma Bíblia e o pastor casa? Nós não podemos, não é que a gente não pode. Às vezes, quando a gente fala que o padre não pode casar, a gente restringe muito a resposta, ela é muito mais ampla. Nós temos 3 motivos pelos quais nós não nos casamos, que são palavras muito complicadas. O motivo escatológico, eclesiológico e cristológico. Então, boa questão, né? Quando eu não me caso, eu estou, no primeiro momento, assumindo o meu casamento com a igreja, a dimensão eclesiológica. Quando não me caso, eu estou assumindo uma dimensão escatológica, isto é, no futuro, na eternidade, não existe mais essa identificação do marido e mulher. Na eternidade somos todos iguais. Então, a vida sacerdotal é uma ousada tentativa de antecipar no tempo aquilo que já é eterno. O terceiro motivo, cristológico. Jesus não se casou, a comunidade cristã segue a partir do testemunho que afirma isso. E para mim, no meu caso, eu não me caso, ninguém me obrigou, eu sou padre livremente, porque para exercer a vida que eu exerço, para ter a liberdade que eu preciso ter, eu tenho consciência que a castidade é o melhor caminho que eu preciso seguir. É importante aqui cada um falar e fazer a pergunta que bem entender, até porque a Ludmila e o Fábio estão dispostos a responder dentro do conhecimento de cada um. E cada um tem que entender também as peculiaridades de cada igreja e de cada mandamento. Agora, Carol, quem está com você? Comigo tá a Maria de Alcântara. Agora elas abandonaram os homens de vez, agora é só mulher, tá vendo? Só mulher agora. Fala, dona Maria. Maria Augusta. Fala, dona Maria Augusta. É uma pergunta para a Ludmila. Eu frequento a Igreja Batista do Condubandê. E todas as igrejas batistas, elas não permitem o casamento o batizado, né? De um casal que vivem e até tem filhos. Eu conheço casos assim, até na minha família. Enfim, casamento não é casado no papel, não é isso que você quer falar? Não é permitido. Mas está casado, está vivendo junto 10 anos, 15 anos com filho. Por que não pode se batizar? Querida, são questões também, mais uma vez a gente entra em questões de doutrina, de linhas doutrinárias dentro desse universo, né, de visões, né, dentro da igreja evangélica, da igreja católica. Então, são essas questões. Existem igrejas que fazem isso, outras igrejas não fazem. Isso é uma questão do entendimento daquela linha teológica, doutrinária, que aquele segmento evangélico está se permitindo. É verdade, pelo que está falando é isso aí. Ou seja, cada igreja tem a sua linha. Cada um que tem que arrumar a igreja que se adapta àquilo que ele está esperando. Ô Falsi, tem uma coisa também que a gente precisa salientar. Nem sempre as questões religiosas podem ser respondidas com pode ou não pode. Isso é muito simplista. Às vezes a pergunta a que você nos faz, por exemplo, ela exige um campo de reflexão muito mais amplo, porque não é apenas uma restrição. A gente precisa explicar que muitas vezes por trás do não que a igreja dá, existe um valor tentando ser preservado. Às vezes o não que se dá naquele momento era para tentar corrigir situações que estão erradas, até poder dar o sim do jeito certo. Que às vezes é muito ingrato a gente ter que responder, pode, não pode, sim ou não. Não, tem todo um contexto. A vida humana, quando nós a tratamos de maneira religiosa, ela precisa ser refletida. Eu não posso restringir a vida e respondê-la a partir de perguntas rápidas, de respostas prontas, não. É muito mais amplo e muitas vezes a nossa tentativa é justamente de ajudar as pessoas a viverem melhor a sua experiência de fé. E um não ali ajuda um sim melhor depois. Aqui no Domingão hoje você tem a pastora Ludmila, da Igreja Celular Internacional de Copacabana, o padre Fábio de Mello, da Igreja Católica Apostólica Romana, e enfim, você tem aqui diferentes visões. O importante é que os dois estão aqui convivendo, coexistindo e mostrando que não importa a igreja, não importa o seu clube de futebol, o seu partido político, você tem que respeitar a opção de cada um. É simples, se a gente fizer isso, o mundo vai ser muito melhor para todos nós, sem dúvida. E aí, Carla, quem tem a pergunta agora, a última? Quem está do meu lado agora é o Cláudio, do Rio de Janeiro. Fala, Claudião. Eu gostaria de saber para onde que vai o dinheiro arrecadado pelos shows
se vocês dividem entre vocês ou se tem que ir diretamente para a igreja. Como funciona isso? Como é que funciona essa coisa, Ludmila? Do seu lado. Olha, querido, existem, cada um trabalha de uma maneira. Então, eu tenho uma banda, uma equipe. Então, aquilo que eu recebo dos shows, eu tenho uma forma de trabalhar pagando os meus músicos, né, pagando a minha equipe que trabalha comigo. Tem a questão do dízimo também. E, por exemplo, a questão da igreja. Quando eu ministro nas igrejas, então nós entendemos, debaixo do nosso entendimento, então a questão voluntária. Então, se ali os pastores, os líderes daquele ministério, daquela igreja, querem ofertar, então é algo voluntário. Mas a maneira como eu administro, isso vai uma parte para mim, uma parte para aqueles músicos que estão ombrando comigo, que estão ali no meu dia a dia, viajando junto, pagando o preço da mesma maneira. Os abençoo, eles estão praticamente integrais, né? Alguns deles são profissionais em outras áreas. Eu tenho, meu baixista é dentista, é meu dentista, excelente dentista. Mas ele escolheu também dividir o tempo dele na questão profissional como dentista e também priorizando as viagens. Ele, muitas vezes, a gente fica cerca de 5 dias na estrada, ele está deixando... Claro, ele deixa de ganhar como dentista e ganhar como músico, está certo. Está escrito, digno é o trabalhador do seu salário. Está aí a explicação da pastora Ludmila. No teu caso, Fábio? No meu caso, eu tenho 15 anos de ministério com a música. Durante 12 anos a gente praticamente trabalhou de maneira com muito improviso, com músicos que não eram profissionais. Eu viajava praticamente sozinho, chegava lá, encontrava aquela banda que ia tocar comigo naquela determinada situação e a gente não tinha valor nenhum para isso, porque a gente não tinha custos. Hoje não. Ali, o Maurício Piaçarola é meu maestro. Um dos mais caros do mercado. Trabalhou pra gente aqui. É muito caro, entendeu? O maestro sabe disso, ele sabe disso. O Caixote que falou, disse que é um absurdo. Então, Fausto, de 3 anos pra cá, a nossa estrutura profissionalizou. Até porque a exigência do público, seja do seu lado, seja do lado da Ludmila, é de uma música cada vez melhor. Com certeza. E principalmente para que mais pessoas entendam a mensagem através da música. Pra você ter uma ideia, nós temos hoje, diretamente ligado ao meu trabalho, 63 famílias. Diretamente ligadas ao meu ministério. Daquilo que se desdobra do que eu faço. Então, quando eu estou no palco cantando, estou com 63 famílias se alimentando daquele trabalho. Mas o mais importante, é aqui que eu gostaria de chegar. Todos os nossos eventos têm um desdobramento social. Porque nós vivemos muito bem do que a gente recebe, nós podemos ajudar. Se um dia a gente deixar de poder ajudar, nós vamos viver e não vamos poder ajudar. Mas todos os nossos trabalhos hoje, Maurício sabe disso, nós ajudamos muitas instituições pelo Brasil afora, graças a Deus, com o fruto do nosso trabalho. E é exatamente o que nós também fazemos, Fausto. Nós temos também essa canalização para questões sociais também. Que é uma das funções da igreja, sem dúvida. Com certeza, o desdobramento social da nossa palavra. É fundamental. Né? Claro. E uma prova desse encontro ecumênico, de desprendimento do padre Fábio, e comprovando o que ele falou, ele e a pastora Ludmila vão cantar um sucesso do repertório da pastora. Então, um padre e uma pastora, juntos cantando, você recebe a mensagem, você tira as suas conclusões. Ludmila, pastora da Igreja Celular Internacional, padre Fábio de Melo, da Diocese de Taubaté, cantando juntos no Domingão.